Eram exatamente 3h14 da manhã em Caracas, quando o impossível, aquilo que analistas chamavam de fantasia suicida, tornou-se realidade. Por mais de uma década, ele zombou das maiores superpotências do mundo, sobreviveu a tentativas de assassinato com drones explosivos, expurgou generais e viu seus opositores fugirem para o exílio ou desaparecerem nas masmorras do Sebim. Nicolás Maduro parecia intocável, entrincheirado em um labirinto de lealdades compradas e escudos geopolíticos fornecidos por Rússia e China. A narrativa oficial era de que a Venezuela era uma fortaleza impenetrável. Mas, na madrugada de 3 de janeiro de 2026, a fortaleza ruiu. Não com o estrondo de uma guerra aberta, mas com o silêncio mortal de uma sombra tática. Hoje, nós vamos dissecar, com base nas informações exclusivas que acabaram de vazar do Pentágono, os detalhes da operação que já está sendo chamada de o novo Bin Laden. Vamos explicar por que os Estados Unidos decidiram que a linha vermelha foi cruzada exatamente agora e como, passo a passo, a força militar mais letal do planeta extraiu um chefe de Estado de seu próprio bunker de segurança máxima, sem disparar um alarme global até que fosse tarde demais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir muda tudo o que sabemos sobre poder, espionagem e os limites da justiça internacional. Para entendermos a magnitude do que aconteceu na noite passada, precisamos voltar no tempo e desmontar a complexa teia de motivos que transformou Nicolás Maduro de um problema diplomático em um alvo militar de alta prioridade, High Value Target, para o Comando Sul dos Estados Unidos. A decisão de enviar operadores de elite para o solo venezuelano não foi tomada na semana passada. Ela é o culminar de um processo judicial e de inteligência que começou a ganhar forma concreta em março de 2020. Foi naquele momento que o Departamento de Justiça do Venezuela, sob a gestão anterior, retirou o véu da diplomacia e indiciou formalmente Maduro e outros 14 altos funcionários venezuelanos por narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas. A acusação foi clara e devastadora. Maduro não era apenas um presidente autoritário. Segundo os promotores federais de Nova York e da Flórida, ele era o líder de fato do Cartel dos Soles, uma organização criminosa incrustada nas próprias Forças Armadas da Venezuela, que conspirava ativamente com dissidentes das Farc para inundar os Estados Unidos com cocaína, usando o tráfico como uma arma de guerra assimétrica para desestabilizar a sociedade americana. Uma recompensa de 15 milhões de dólares foi colocada sobre sua cabeça. Durante 6 anos, esse cartaz de procurado pareceu apenas uma bravata política, um símbolo de impotência, enquanto Maduro continuava a viajar, a fazer comícios e a fortalecer seus laços com o eixo anti-ocidental. Mas nos bastidores, em salas sem janelas em Langley e no Pentágono, o arquivo Maduro nunca foi fechado. Ele apenas crescia. A virada de chave, o momento em que a operação deixou de ser um cenário hipotético em uma tela de computador para se tornar uma missão real, ocorreu no final de 2025. O cenário geopolítico global sofreu alterações drásticas que deixaram o regime de Caracas perigosamente exposto. A Rússia, tradicional fiadora da segurança venezuelana e fornecedora dos sistemas de defesa antiaérea S-300, que protegiam o espaço aéreo de Caracas, viu-se forçada a redirecionar recursos e atenção para suas próprias fronteiras e conflitos internos na Europa Oriental. A China, focada em sua estabilidade econômica e em disputas no Pacífico, começou a ver Maduro mais como um passivo tóxico do que como um ativo estratégico, especialmente após o calote contínuo nas dívidas bilionárias. Sentindo o isolamento, a inteligência americana detectou uma movimentação desesperada em Miraflores, a tentativa de adquirir mísseis balísticos de médio alcance de fornecedores não estatais no Oriente Médio, uma linha vermelha que Washington não poderia tolerar a menos de 3 horas de voo de Miami. A doutrina de segurança nacional dos Hiroshima foi ativada em seu nível máximo. A existência de um narco-estado buscando capacidade ofensiva estratégica no quintal da América não era mais uma questão de política externa, mas de defesa existencial. O presidente dos Estados Unidos, em reuniões secretas com o Conselho de Segurança Nacional em dezembro de 2025, deu a ordem que mudaria a história. Tragam-no. Vivo se possível, mas tragam-no.
A complexidade de capturar um chefe de Estado em exercício é inimaginável. Não se trata apenas de passar pela segurança física. Trata-se de navegar pelas implicações do direito internacional, evitar uma guerra civil imediata e garantir que a extração seja cirúrgica a ponto de impedir que o alvo acione mecanismos de terra arrasada ou ordene retaliações contra civis. A CIA e a NSA, Agência de Segurança Nacional, iniciaram a fase 1 da operação, batizada de Olhos Invisíveis. O objetivo não era mover soldados, mas mover dados. Durante meses, hackers do Comando Cibernético dos Ilhas Faisal infiltraram-se não apenas nas redes militares venezuelanas, mas nos dispositivos pessoais da equipe de cozinheiros, motoristas e assistentes de baixo escalão do Palácio de Miraflores e do Fuerte Tiuna. Eles mapearam a rotina de sono de Maduro, seus medicamentos, seus momentos de paranoia e, crucialmente, os momentos em que sua guarda pretoriana, composta em grande parte por mercenários do grupo Wagner e agentes cubanos, realizava trocas de turno. A inteligência descobriu que a desconfiança de Maduro em relação aos seus próprios compatriotas havia criado um ambiente tóxico. Ele não dormia 2 noites no mesmo quarto e raramente comia algo que não fosse preparado por uma única pessoa de confiança. No entanto, essa paranoia era previsível. Os analistas de comportamento da CIA identificaram um padrão em suas movimentações aleatórias. Ele sempre retornava a um bunker subterrâneo específico sob uma residência segura no bairro de El Valle, quando as tensões políticas internas aumentavam, acreditando ser aquele o local menos óbvio. Foi nesse contexto de vulnerabilidade calculada que a operação física começou a ser desenhada. O plano não envolvia uma invasão massiva com fuzileiros navais desembarcando nas praias de La Guaira, o que seria um desastre diplomático e humanitário. A abordagem escolhida foi a de incursão de alta precisão, utilizando ativos do JSOC, Comando Conjunto de Operações Especiais. A Força Delta, First SFOD-D, foi designada como o elemento de assalto principal, apoiada por pilotos do 160º do Regimento de Aviação de Operações Especiais, os lendários Night Stalkers. A escolha da data, 3 de janeiro, não foi aleatória. A inteligência meteorológica previu uma tempestade tropical severa, atingindo a costa caribenha, criando um teto de nuvens baixo e turbulência, que a maioria dos radares convencionais interpretaria como ruído de fundo. A tempestade seria o manto de invisibilidade natural para a aproximação. Mas havia um elemento humano crucial faltando, um facilitador no solo. Alguém dentro do círculo de segurança que pudesse garantir que certos sensores automatizados estivessem em modo de manutenção por exatos 15 minutos. A identidade desse traidor, ou herói, dependendo de quem conta a história, talvez nunca seja revelada. Mas fontes indicam que a promessa de anistia total, uma nova identidade nos Ineres Uniua e o desbloqueio de contas bancárias congeladas na Suíça foram suficientes para comprar a chave do portão digital do inferno. A preparação logística envolveu o pré-posicionamento de um grupo de ataque de porta-aviões muito além do horizonte visual, em águas internacionais, oficialmente realizando exercícios de liberdade de navegação. Dentro do hangar do porta-aviões, no entanto, não havia jatos sendo preparados para bombardeio, mas helicópteros furtivos modificados, descendentes diretos da tecnologia usada na operação de Abbottabad, que eliminou Bin Laden. Essas aeronaves com assinaturas de calor quase nulas e rotores silenciosos eram capazes de voar abaixo da detecção dos S-300 russos, especialmente se esses sistemas estivessem temporariamente cegos por uma sabotagem interna ou guerra eletrônica. A tensão nas 48 horas anteriores à missão era palpável. Qualquer vazamento, qualquer mensagem interceptada, significaria a execução imediata de todos os ativos de inteligência no solo e possivelmente o abate das aeronaves americanas, desencadeando a Terceira Guerra Mundial. O silêncio de rádio foi total. Em Washington, o presidente monitorava a situação da Situation Room, sabendo que sua presidência e o futuro da estabilidade nas Américas dependiam das próximas horas. O mundo continuava girando, ignorante do fato de que, no Caribe, o relógio contava os segundos para a ação militar mais audaciosa do século XXI. O plano tático era dividido em 3 fases críticas: infiltração, ação no objetivo e exfiltração.
A fase de infiltração, sem dúvida a mais arriscada, exigia que os helicópteros viajassem quase 150 quilômetros sobre território hostil sem serem detectados. As defesas aéreas da Venezuela são densas, compostas por sistemas russos Buk M2 e S-300VM, além de milhares de mísseis portáteis, MANPADs, nas mãos de milícias leais ao governo. Para neutralizar essa ameaça, os IPEUA empregaram uma arma que raramente aparece nas manchetes, a aeronave de guerra eletrônica IA-18G Growler. Voando alto na estratosfera, longe do espaço aéreo venezuelano, essas aeronaves bombardearam o espectro eletromagnético da costa venezuelana com ruído branco, confundindo os radares de busca. Para os operadores de radar venezuelanos, suas telas não ficaram pretas, o que seria um alerta de ataque. Elas simplesmente mostravam fantasmas, centenas de alvos falsos que apareciam e desapareciam, misturados com a estática da tempestade real. No meio dessa confusão eletrônica e climática, os pássaros do 160 SOAR deslizaram para dentro do território venezuelano, voando a menos de 30 metros do chão, seguindo o contorno do terreno, passando por vales e rios para mascarar sua aproximação. Dentro dos helicópteros, os operadores da Delta Force revisavam pela milésima vez as plantas do bunker em El Valle, sabendo que, ao pousarem, estariam cercados por todos os lados. À medida que se aproximavam da zona urbana de Caracas, a cidade dormia, mas as luzes das favelas nos morros serviam como um lembrete constante de que estavam voando sobre milhões de pessoas. O risco de danos colaterais era imenso. Se um helicóptero caísse em uma área densamente povoada, a missão de captura se transformaria em uma missão de resgate de reféns. Black Hawk Down em escala industrial. A precisão da pilotagem foi cirúrgica. Ao chegarem ao perímetro do objetivo, a equipe de solo, infiltrada dias antes, disfarçada como trabalhadores de manutenção elétrica, cortou a energia física do quarteirão. Foi um blackout localizado comum na Venezuela, o que não levantou suspeitas imediatas na guarda externa. Mas para os operadores com óculos de visão noturna panorâmica de 4 tubos, GPNVG-18, a escuridão era o ambiente ideal. Eles desceram por fast rope diretamente no telhado e no pátio interno da residência segura. O elemento surpresa foi total. Os primeiros guardas encontrados, mercenários cubanos, foram neutralizados em segundos com armas equipadas com supressores de última geração e munição subsônica. Não houve tiroteio prolongado, não houve gritos de alerta. Foi uma coreografia de violência silenciosa e eficiente. A equipe de brechamento colocou cargas explosivas direcionais nas portas reforçadas do bunker subterrâneo. A explosão foi abafada, projetada para empurrar a porta para dentro sem colapsar a estrutura. Neste momento, a operação entrava em sua fase mais crítica. O contato direto. Maduro não estava sozinho. Relatórios de inteligência indicavam a presença de sua esposa, Cília Flores, e de assessores próximos. As regras de engajamento eram estritas. Força letal, apenas se houver ameaça iminente à vida dos operadores. Caso contrário, todos deveriam ser contidos. Ao invadirem o bunker, a resistência final veio da guarda pessoal interna, fanáticos ideológicos dispostos a morrer pelo líder. Houve troca de tiros em ambiente confinado, CQB. Granadas de atordoamento, flashbangs, foram detonadas, preenchendo o ar com luz ofuscante e som ensurdecedor, desorientando os defensores. Nicolás Maduro foi encontrado em uma sala de situação anexa ao quarto principal, vestindo um agasalho esportivo, visivelmente atordoado, e tentando acessar um telefone via satélite que já havia sido bloqueado pela guerra eletrônica americana. A imagem descrita pelos relatórios vazados é a de um homem que passou anos construindo uma aura de invencibilidade, reduzido ao choque absoluto diante da realidade de canos de fuzis apontados para seu rosto. Ele não resistiu fisicamente. Foi algemado com lacres de plástico, teve um capuz colocado sobre a cabeça e foi rapidamente movido para o ponto de extração. Jackpot, a palavra código para a captura do alvo principal, foi transmitida via rádio seguro para o comando. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Sair de lá com a carga viva antes que Caracas acordasse. A chamada de Jackpot ecoou nos fones de ouvido criptografados do comando, mas não houve celebração.
Apenas uma mudança imediata e frenética no ritmo operacional. Capturar o alvo era apenas metade da equação. Tirá-lo dali vivo, atravessando uma cidade que estava acordando para o caos, era onde a maioria das operações históricas falhava. A equipe de solo tinha menos de 10 minutos antes que a hora de ouro se esgotasse e as forças de reação rápida do regime, como o FAIS e a Guarda Nacional, cercassem o perímetro. Com Maduro seguro e amordaçado, sendo carregado por 2 operadores devido ao seu peso e estado de choque, a equipe moveu-se para o ponto de extração no pátio interno. A tempestade lá fora havia piorado, transformando o céu em uma cascata violenta que açoitava as pás dos helicópteros que pairavam a poucos metros do chão, lutando contra ventos cruzados traiçoeiros. O barulho dos rotores, antes mascarado pelo trovão, agora competia com as primeiras sirenes que começavam a uivar nos bairros adjacentes. A rede elétrica, sabotada minutos antes, piscava intermitentemente enquanto geradores de emergência em quartéis próximos entravam em ação, lançando feixes de luz desordenados sobre a cidade. O embarque foi brutal e eficiente. Não houve cerimônia. O presidente deposto foi colocado no chão da aeronave, preso ao cinto de segurança de carga, cercado por botas táticas e canos de armas ainda quentes. Assim que o último operador deu o sinal de tudo a bordo, os pilotos do 160 do SOAR empurraram os manetes de potência ao máximo, fazendo as máquinas subirem verticalmente com uma força G esmagadora antes de inclinar o nariz agressivamente para o norte, em direção à costa. O voo de volta não seria furtivo no sentido passivo. Agora, eles eram um alvo ativo. O sistema de defesa aérea da Venezuela, percebendo a anomalia eletromagnética e o apagão de comunicações, entrou em estado de alerta máximo. Luzes de busca varriam o céu chuvoso e traçantes de fogo antiaéreo cego começaram a riscar a escuridão. Uma tentativa desesperada de acertar algo, qualquer coisa, que estivesse voando. Dentro do helicóptero, a tensão era palpável. Cada operador sabia que um único disparo de sorte de um canhão de 23 MU ou um míssil portátil guiado por calor, MANPADs, disparado de um terraço qualquer, transformaria a missão em uma tragédia nacional. Foi nesse momento que a superioridade aérea americana se fez sentir com toda a sua força invisível. Acima das nuvens, caças F-22 Raptor e F-35 Lightning II, que até então orbitavam silenciosamente, iluminaram os radares de controle de fogo venezuelanos com sinais de travamento. Eles não dispararam mísseis cinéticos, mas enviaram uma mensagem eletrônica clara aos operadores de radar em terra. Se vocês ligarem o sistema de guiagem, vocês morrem. A ameaça foi suficiente. Os radares de busca giravam, mas nenhum operador venezuelano teve a coragem suicida de travar a mira nas aeronaves de extração em fuga. A travessia da linha costeira foi o momento de maior alívio psicológico, mas o perigo físico persistia. O mar estava revolto com ondas de 5 metros e os helicópteros precisavam pousar em um convés de voo que balançava violentamente na escuridão do Atlântico. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, uma fortaleza flutuante de aço nuclear, aguardava com suas luzes de convés diminuídas, visíveis apenas através de infravermelho. A habilidade dos pilotos Night Stalkers foi testada ao limite enquanto manobravam as aeronaves para um pouso seguro no convés molhado e escorregadio. Quando as rodas tocaram o antiderrapante do convés e as correntes de fixação foram presas pela equipe de convés, o relógio marcou o fim da fase tática e o início da fase legal e diplomática. Nicolás Maduro foi retirado da aeronave, agora cercado por fuzileiros navais e agentes federais da DEA que aguardavam a bordo. Ele não pisou em solo americano imediatamente. Tecnicamente, ele estava em território soberano do EUA, mas a bordo de um navio de guerra. O procedimento padrão foi seguido à risca. Exame médico sumário para garantir que ele estava apto a voar e, crucialmente, a confirmação biométrica definitiva. Impressões digitais e varredura de íris foram comparadas com o banco de dados da Interpol e da CIA em tempo real. A luz verde no tablet do agente especial confirmou o que todos já sabiam, mas precisavam ouvir oficialmente. Identidade positiva. O alvo é Nicolás Maduro Moros. A partir desse momento, a Operação Black Mamba deixou de ser um segredo militar para se tornar uma bomba relógio midiática.
Enquanto Maduro era escoltado para uma cela de detenção provisória no interior do navio, onde trocaria o agasalho esportivo por um macacão laranja padrão, as comunicações criptografadas voavam entre o porta-aviões e a Casa Branca. O presidente foi acordado, ou talvez nunca tivesse dormido, para receber a confirmação verbal do almirante encarregado do Comando Sul. A ordem seguinte foi de transferência imediata. Um porta-aviões não é uma prisão, e manter um chefe de Estado deposto ali por muito tempo seria um pesadelo logístico. Um avião de transporte C-2 Greyhound, ou possivelmente um V-22 Osprey de longo alcance, já estava sendo preparado para levar o prisioneiro para uma base aérea segura na Flórida ou em Guantánamo para processamento inicial, antes do voo final para Nova York. No entanto, a decisão política foi de levá-lo diretamente para o solo continental dos Ilhas Muerta para evitar qualquer ambiguidade legal sobre limbo jurídico. O destino, a base da Força Aérea de Homestead, na Flórida, para reabastecimento e troca para um jato executivo do Departamento de Justiça. E de lá, direto para o aeroporto de Teterboro ou Stewart, nas proximidades de Nova York, jurisdição onde o indiciamento original foi selado. Enquanto o sol começava a nascer sobre o Caribe, iluminando um mar agora calmo após a tempestade, o mundo ainda ignorava o terremoto que acabara de ocorrer. Em Caracas, o amanhecer trouxe a revelação. A guarda da manhã no Palácio de Miraflores encontrou os postos vazios, os sistemas de comunicação fritados e o bunker em El Valle com as portas arrombadas. O pânico se espalhou como um vírus. Generais ligavam uns para os outros e encontravam linhas mudas. A ausência de Maduro no programa de rádio matinal que era sagrado foi o primeiro sinal público de que algo estava terrivelmente errado. Rumores começaram a circular no WhatsApp e no Telegram. Ele fugiu. Foi um golpe interno. Ele está morto. Mas foi por volta das 8 horas da manhã, horário de Washington, que a narrativa foi sequestrada pelos Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa não agendada, a secretária de imprensa da Casa Branca subiu ao pódio. Não havia sorrisos triunfantes, apenas uma seriedade sepulcral. Cidadãos do mundo, começou ela. Na noite passada, as Forças Armadas dos Estados Unidos, agindo sob a autoridade da Justiça Federal, detiveram Nicolás Maduro. A frase cortou a programação de todas as redes de TV do planeta. Imagens, liberadas estrategicamente pelo Pentágono, mostravam Maduro, abatido mas ileso, descendo a rampa de um avião em solo americano, algemado e escoltado por agentes federais. A imagem era inegável. O mito da impunidade havia sido destruído em alta definição. A reação global foi uma mistura de choque elétrico e paralisia diplomática. Em Miami, no bairro de Doral, conhecido como Doralzuela, as ruas foram tomadas instantaneamente por milhares de exilados. Bandeiras da Venezuela, guardadas por anos em armários com cheiro de naftalina e esperança, foram desfraldadas. O choro não era de tristeza, mas de uma catarse coletiva que estava entalada na garganta de uma nação inteira por 2 décadas. Pessoas se abraçavam, estranhos choravam juntos, e o canto do hino nacional venezuelano ecoava entre os prédios. Mas, enquanto a festa explodia na Flórida, o silêncio era ensurdecedor em Moscou, Pequim e Havana. Os telefones vermelhos da diplomacia nunca tocaram tanto. A Rússia condenou a ação como pirataria internacional e sequestro de Estado, ameaçando consequências severas, embora analistas militares soubessem que suas opções eram limitadas. A China emitiu uma nota pedindo calma e respeito à soberania, uma resposta morna que sinalizava mais preocupação com seus investimentos petrolíferos do que com a pessoa de Maduro. Na Venezuela, o vácuo de poder foi instantâneo. Sem o líder supremo, a estrutura de comando piramidal do chavismo começou a se desintegrar. Unidades militares, sem ordens claras e temendo serem as próximas na lista de alvos americanos, permaneceram em seus quartéis. A temida milícia Colectivos, sem o pagamento e a proteção do governo central, dissolveu-se nas sombras ou tentou se misturar à população civil. O país estava em um estado de suspensão, prendendo a respiração entre o fim da ditadura e o começo de algo desconhecido. A chegada de Maduro a Nova York foi cinematográfica. O comboio blindado que o transportou do aeroporto até o centro de detenção metropolitano no Brooklyn, MDC Brooklyn, parou o trânsito da cidade mais movimentada do mundo.
Helicópteros de notícias filmavam de cima, transmitindo ao vivo a rota de um homem que, 24 horas antes, comandava exércitos e agora era apenas um passageiro no banco de trás de uma SUV preta, a caminho de uma cela de 2 a 3 metros. O MDC Brooklyn é infame. Conhecido por abrigar terroristas, chefões da máfia e traficantes internacionais, é uma instalação onde o isolamento é total. Maduro foi processado como o detento 9.874.054. Suas roupas civis foram retiradas, suas impressões digitais registradas novamente no Sistema Federal Prisional, BOP, e ele foi colocado na Unidade de Alojamento Especial, SHU, separado da população geral para sua própria proteção e para evitar comunicação com o exterior. A ironia suprema não passou despercebida pelos comentaristas. O homem que transformou a Venezuela em uma prisão para seus opositores agora experimentava o confinamento solitário em uma democracia que ele passou a vida atacando. Mas a operação militar e a transferência foram apenas o prelúdio. A verdadeira batalha, a guerra jurídica, estava prestes a começar. O Procurador-Geral dos Estados Unidos anunciou que a primeira audiência de custódia ocorreria em 48 horas. A equipe de defesa de Maduro, provavelmente financiada por fundos ocultos em paraísos fiscais, já estava sendo montada, composta pelos advogados criminalistas mais caros e implacáveis do planeta. O argumento deles seria previsível: imunidade de chefe de Estado, ilegalidade da captura extraterritorial e violação das convenções de Viena. No entanto, o Departamento de Justiça tinha um as na manga: a doutrina de que o tráfico de drogas e o terrorismo anulam a imunidade soberana, além do fato de que o EU e mais de 50 outros países já não reconheciam Maduro como o presidente legítimo desde as eleições contestadas de 2018 e 2024. O Tribunal Federal no Distrito Sul de Nova York seria o palco do maior julgamento do século, superando em atenção midiática os julgamentos de El Chapo e dos terroristas do 11 de setembro. O mundo jurídico estava em polvorosa, debatendo precedentes, mas para o povo venezuelano, as tecnicalidades importavam pouco. O que importava era a imagem. O ditador estava preso. Enquanto isso, a inteligência americana voltava seus olhos para o dia seguinte em Caracas. A captura de Maduro não significava o fim automático do regime. Havia figuras poderosas como Diosdado Cabello e Vladimir Padrino Lopes, que ainda controlavam partes significativas das Forças Armadas e do aparato de inteligência. A pergunta de $1 trilhão era: eles lutariam até a morte para manter o poder, ou negociariam uma rendição em troca de imunidade, agora que viram que nem mesmo o número 1 estava seguro? A CIA iniciou a fase 2 da operação, Guerra Psicológica. Mensagens foram transmitidas diretamente para os generais restantes, oferecendo uma saída honrosa se eles facilitassem uma transição democrática, ou prometendo o mesmo destino de Maduro, uma cela no Brooklyn, se resistissem. A estrutura do Cartel dos Soles estava decapitada, mas o corpo ainda se movia, espasmódico e perigoso. As próximas 72 horas definiriam se a Venezuela veria uma transição pacífica ou mergulharia em uma guerra civil entre facções rivais disputando o espólio do Estado falido. Enquanto os flashes das câmeras iluminavam o rosto cansado de Maduro em Nova York, a escuridão política descia sobre Caracas com um peso sufocante. A capital venezuelana, historicamente barulhenta e caótica, mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som ocasional de comboios militares movendo-se erraticamente entre bases. A estrutura de poder do chavismo, desenhada meticulosamente para depender da figura central do herdeiro de Chávez, sofreu uma decapitação instantânea. O que se seguiu nas primeiras 24 horas após a extração não foi uma revolução popular imediata, mas sim uma guerra fria interna dentro dos muros do Fuerte Tiuna, o coração militar do país. Sem o árbitro supremo para mediar as disputas, as facções rivais que Maduro mantinha em equilíbrio precário começaram a apontar suas armas umas para as outras. De um lado, a ala militar pragmática, liderada pelo ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes, que controlava o poder de fogo real do exército e via na negociação com os excepcionais a única chance de sobrevivência física e financeira. Do outro, a ala ideológica radical,
e os chefes de inteligência, historicamente ligados a Diosdado Cabello, que sabiam que seus nomes também estavam nas listas de indiciamento americanas, e que, para eles, não haveria anistia, apenas prisão ou luta até a morte. Dentro do Palácio de Miraflores, a cena descrita por funcionários que fugiram foi de uma queima de arquivo em escala industrial. A operação Limpeza Total foi ativada. Trituradores de papel trabalharam até superaquecer e nos pátios internos de prédios do Serviço de Inteligência, SEBIN e DGCIN, fogueiras foram acesas para destruir discos rígidos e dossiês que continham décadas de segredos de Estado, rotas de tráfico e conexões com grupos terroristas internacionais. O medo não era apenas dos americanos, mas do que os próprios aliados poderiam vazar para salvar a própria pele. Nas ruas, a temida rede de paramilitares, os coletivos, sentiu-se órfã. Sem as ordens diretas do Comando Central e com o fluxo de dinheiro interrompido, muitos líderes de bairro optaram por se esconder, temendo a vingança de uma população que oprimiram por anos. Em bairros como o 23 de Enero, reduto histórico do chavismo, a confusão era absoluta. Alguns ainda juravam lealdade, prometendo guerra popular prolongada, enquanto outros, vendo as imagens de Maduro algemado na CNN, perceberam que o jogo havia acabado e começaram a saquear os depósitos de armas que deveriam proteger. A reação internacional fora do eixo ocidental foi de pânico contido. Em Moscou, o Kremlin convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. A perda da Venezuela não era apenas um golpe ideológico, era um desastre estratégico e financeiro. A Rússia havia investido bilhões de dólares na indústria petrolífera venezuelana e usava o país como uma ponta de lança para projetar poder no hemisfério ocidental. Com Maduro fora, a Rosneft e a Gazprom viam seus contratos virarem pó. A inteligência russa, o GRU, teria supostamente enviado ordens para seus consultores militares, ainda em solo venezuelano, para que protegessem, a qualquer custo, a tecnologia sensível de radar e mísseis instalada no país, ou que a destruíssem se a captura pelos americanos fosse iminente. A China, por sua vez, adotou uma postura de dano controlado. Pequim, o maior credor da dívida venezuelana, sabia que qualquer novo governo precisaria de dinheiro para reconstruir o país, e os chineses são mestres em jogar a longo prazo. Diplomatas chineses em Washington já estavam, discretamente, sondando o Departamento de Estado americano para garantir que seus empréstimos seriam honrados por uma futura administração de transição em Caracas. O tabuleiro geopolítico estava sendo reconfigurado em tempo real, e a Venezuela deixava de ser um peão rebelde para se tornar um território em disputa aberta. Na fronteira com o Brasil, em Pacaraima, e na fronteira com a Colômbia, em Cúcuta, a tensão explodiu. O fluxo migratório inverteu-se momentaneamente. Milhares de venezuelanos correram para as pontes e passagens, não para fugir, mas buscando notícias, sinal de celular e contato com parentes. O exército brasileiro ativou a Operação Acolhida em nível máximo de prontidão, temendo que um conflito interno na Venezuela gerasse uma nova onda de refugiados, ou que grupos armados tentassem cruzar a fronteira para escapar da justiça. O governo brasileiro, pego de surpresa pela ação unilateral americana, emitiu notas cautelosas, pedindo a preservação da paz e a realização de eleições livres, evitando endossar abertamente a ação militar para não melindrar sua própria base política. Mas nos bastidores, diplomatas do Itamaraty respiravam aliviados com a remoção de um fator de instabilidade crônica na região. A América do Sul, que passou a última década polarizada pela questão venezuelana, de repente se viu sem seu principal ponto de discórdia. Enquanto o caos se desenrolava nos trópicos, no Distrito Sul de Nova York, a burocracia da justiça americana começava a moer Nicolás Maduro. O Tribunal Federal em Manhattan, uma estrutura imponente de vidro e aço, tornou-se o centro do universo midiático. Barricadas de concreto foram erguidas em todo o perímetro e snipers da polícia de Nova York, NYPD, vigiavam os telhados adjacentes. A segurança era mais rigorosa do que durante as visitas presidenciais ou à Assembleia Geral da ONU. O caso Estados Unidos vs Nicolás Maduro Moros não era um julgamento comum, era o teste definitivo da aplicação extraterritorial da lei americana.
A acusação, liderada pelo procurador Damian Williams, conhecido por sua postura agressiva contra a corrupção de colarinho branco e o crime organizado, preparou um dossiê de milhares de páginas. As acusações centrais giravam em torno da lei de organizações corruptas e influenciadas por extorsão. Rico. A tese era simples e brutal. A presidência da Venezuela não era um governo legítimo, mas uma fachada para uma empresa criminosa continuada. A primeira aparição de Maduro diante do juiz foi marcada para as 14 horas do dia 5 de janeiro. A sala do tribunal estava lotada, mas o silêncio era absoluto quando ele entrou. Sem o uniforme militar, sem a faixa presidencial e vestindo o uniforme laranja padrão do sistema prisional, ele parecia menor, despojado da aura de poder que o protegera por tanto tempo. Ele não falou. Seus advogados, uma equipe de defesa de elite contratada às pressas, paga segundo rumores por fundos que a inteligência americana não conseguiu congelar a tempo, fizeram a fala inicial. A estratégia de defesa ficou clara nos primeiros 5 minutos. Eles não discutiriam se Maduro traficou drogas ou não. Eles discutiriam a legitimidade da corte. Este homem é um chefe de Estado soberano. Esta corte não tem jurisdição sobre ele. Isso é um ato de guerra disfarçado de processo judicial, trovejou o advogado principal. Mas o juiz, um veterano de casos de terrorismo, manteve a impassibilidade. A jurisprudência americana, especialmente após o caso de Manuel Noriega do Panamá nos anos 80, estabelecia precedentes firmes. A imunidade de chefe de Estado não cobre atos criminosos privados como o tráfico de drogas, e a captura, mesmo que controversa, não invalida o julgamento se o réu estiver fisicamente presente na corte. A doutrina Kerr-Frisbee. O que o público não viu, mas que os autos do processo revelariam mais tarde, era a profundidade da traição que levou Maduro àquele banco dos réus. As evidências apresentadas preliminarmente pelos promotores para justificar a prisão preventiva sem fiança eram devastadoras. Havia gravações de áudio de reuniões privadas no Palácio de Miraflores, onde Maduro discutia, com sua própria voz, a logística de envio de toneladas de cocaína para o México, usando aviões da Força Aérea Venezuelana. Havia vídeos feitos por câmeras escondidas em relógios e canetas de generais que, agora se sabia, eram informantes da DEA há anos. Havia planilhas bancárias detalhando pagamentos do Hezbollah para contas em nome de laranjas ligados à família presidencial. A narrativa de perseguição política que a defesa tentava montar colidia frontalmente com a montanha de fatos forenses. O mito do revolucionário anti-imperialista estava sendo desmontado, peça por peça, revelando a engrenagem de um narco-estado clássico. Além das paredes do tribunal, o impacto econômico da prisão reverberava em Wall Street e nas bolsas globais. O preço do petróleo, que disparara nas primeiras horas após a captura, começou a estabilizar à medida que o mercado percebia que não haveria interrupção imediata na produção. Pelo contrário, a perspectiva de um novo governo pró-mercado na Venezuela, detentora das maiores reservas provadas de petróleo do mundo, fez com que as ações de empresas de energia americanas disparassem. A Chevron, que já operava na Venezuela sob licenças especiais limitadas, viu suas ações subirem 8% em um único dia. Analistas de risco político começaram a traçar cenários de uma reconstrução Marshall para a Venezuela, onde o capital estrangeiro fluiria para recuperar a infraestrutura sucateada. A captura de Maduro não era apenas justiça, era, para o cinismo dos mercados, uma oportunidade de negócios de trilhões de dólares. A Venezuela estava aberta para negócios novamente, mesmo que o corpo político do país ainda estivesse quente. Porém, a maior batalha de Maduro agora era psicológica. Confinado na unidade de alojamento especial do MDC Brooklyn, ele estava isolado do mundo que costumava comandar com um estalar de dedos. Sem acesso à internet, sem televisão, com apenas 1 hora de banho de sol em uma jaula no telhado, a realidade da prisão perpétua começava a se instalar. Relatórios vazados por guardas penitenciários para tabloides de Nova York diziam que ele passava as noites andando em círculos na cela, murmurando, alternando entre a raiva e o choro. A arrogância que ele exibia nos palanques de Caracas havia desaparecido. Ele era agora apenas mais um número no sistema, enfrentando a máquina implacável da justiça americana, que tem uma taxa de condenação superior a 90% em casos federais.
A esperança de um resgate ou de uma negociação política desvanecia a cada dia. Seus aliados externos estavam ocupados contendo danos, e seus aliados internos estavam ocupados tentando herdar seu trono ou evitar sua sorte. Nicolás Maduro estava, pela primeira vez em sua vida, verdadeiramente sozinho. Enquanto Nicolás Maduro encara as paredes cinzentas de sua cela no Brooklyn, o mundo lá fora não parou para esperar o resultado de seu julgamento. Pelo contrário, acelerou. A engrenagem da justiça americana, conhecida por sua capacidade de moer lentamente, mas com precisão absoluta, começou a desmantelar a rede de proteção que o ex-ditador construiu durante décadas. O que estamos vendo agora, nos dias que se seguem à captura, é um fenômeno jurídico conhecido como efeito dominó. Diante da certeza de que o chefe do esquema caiu, os tenentes, contadores e facilitadores financeiros que operavam nas sombras começaram a correr para os escritórios do FBI e da DEA. O medo da prisão perpétua é um motivador poderoso. Advogados de banqueiros suíços, corretores de imóveis de luxo em Miami e até ex-generais venezuelanos exilados na Espanha estão protocolando acordos de delação premiada em massa. Eles estão entregando números de contas, rotas de lavagem de dinheiro e nomes de cúmplices em troca de penas reduzidas. Para Maduro, isso é o prego final no caixão. Sua defesa não terá apenas que lutar contra as evidências físicas coletadas na invasão, mas contra o testemunho de seus próprios aliados de confiança, que agora competem para ver quem o entrega primeiro. O julgamento promete revelar a extensão real do saque à Venezuela, estimados em centenas de bilhões de dólares desviados, enquanto a população passava fome. Na Venezuela, a euforia inicial da notícia começou a dar lugar à dura realidade da reconstrução. O país acordou de um pesadelo de 25 anos para descobrir que a casa estava em ruínas. A captura de Maduro não consertou as refinarias quebradas, não encheu as prateleiras dos supermercados instantaneamente e não curou as feridas profundas de uma sociedade dividida. O que vemos agora é a formação dolorosa e necessária de um governo de transição de unidade nacional. A oposição, que por anos esteve fragmentada e perseguida, enfrenta o desafio hercúleo de governar um Estado falido. A comunidade internacional respondeu com rapidez. Comboios de ajuda humanitária da ONU e da Cruz Vermelha, antes bloqueados nas fronteiras sob a desculpa de interferência imperialista, agora cruzam as pontes Simão Bolívar e Francisco de Paula Santander livremente, escoltados por forças de paz multinacionais. É uma imagem poderosa. Caminhões carregados de remédios e alimentos entrando em um país que, dias antes, preferia deixar seu povo morrer a aceitar ajuda. No entanto, a segurança interna ainda é volátil. Pequenos bolsões de resistência, compostos por milícias que se recusam a aceitar a derrota, ainda promovem escaramuças isoladas, mas sem o financiamento central e a liderança ideológica, esses focos estão sendo sufocados, não por balas, mas pela irrelevância e pela falta de apoio popular. A história nos ensina que o fim de um regime autoritário é sempre o momento mais perigoso para uma nação. O vácuo de poder atrai oportunistas. Há relatos de que cartéis mexicanos e grupos guerrilheiros colombianos estão tentando aproveitar a confusão para estabelecer novos territórios de operação na selva venezuelana. Agora que seus antigos parceiros no governo se foram, a nova administração em Caracas, apoiada por assessores de segurança do ZEUA e do Brasil, tem como prioridade número 1 restabelecer o monopólio da força. A purga nas Forças Armadas é inevitável e já começou. Oficiais conhecidos por sua brutalidade e corrupção estão sendo afastados ou presos, enquanto uma nova geração de militares, que permaneceu em silêncio profissional durante a ditadura, está sendo promovida para tentar restaurar a honra da instituição. É um processo que levará anos, talvez uma década. A Venezuela não se tornará uma Suíça tropical da noite para o dia. Haverá instabilidade, haverá protestos, e haverá momentos em que a população questionará se valeu a pena. Mas a diferença fundamental agora é a esperança. Pela primeira vez em uma geração, o futuro da Venezuela não está decidido pelo capricho de um homem só, mas pelas possibilidades abertas da liberdade. O impacto cultural dessa operação também não pode ser subestimado. A imagem de Nicolás Maduro algemado tornou-se instantaneamente o ícone do século XXI.
comparável à queda da estátua de Saddam Hussein em Bagdá ou à queda do Muro de Berlim. Ela envia uma mensagem arrepiante para outros autocratas ao redor do mundo, de Manágua a Teherã. A soberania não é um escudo impenetrável para crimes contra a humanidade. A doutrina da impunidade, que sustentou regimes abusivos sob a premissa de que o mundo democrático é fraco e indeciso, sofreu um golpe fatal. Os Estados Unidos, sob uma nova diretriz de política externa, demonstraram que têm a memória longa e o braço ainda mais longo. A operação de 3 de janeiro de 2026 provou que não existem fortalezas inexpugnáveis na era da vigilância digital e da guerra de precisão. Para os ditadores que assistem às notícias em seus palácios dourados, o sono tornou-se mais leve e a paranoia, companheira constante. Eles sabem agora que a distância entre o poder absoluto e uma cela de prisão pode ser percorrida em apenas uma noite de tempestade. E o que será de Nicolás Maduro? Seu destino parece selado. O sistema judicial americano não costuma perder casos dessa magnitude. Se condenado, ele enfrentará uma sentença de prisão perpétua em uma instalação de segurança máxima, como a ADS Florence no Colorado, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Lá, ele passará o resto de seus dias em uma cela de concreto à prova de som, sem contato humano, refletindo sobre o império de medo que construiu e perdeu. É um fim solitário e patético para alguém que se via como o novo libertador da América Latina. Mas talvez seja o único fim justo. Enquanto ele envelhece no esquecimento do sistema prisional, as crianças venezuelanas que nascerem a partir de hoje crescerão em um país onde o nome Maduro será ensinado nos livros de história não como um líder a ser reverenciado, mas como um aviso sombrio do que acontece quando a democracia é negligenciada. A Venezuela seguirá em frente. As cicatrizes ficarão, é claro. A diáspora de milhões talvez nunca retorne completamente. Muitos construíram novas vidas em outros lugares. Mas a alma da nação, aquela que resistiu à fome, à repressão e ao desespero, provou ser indestrutível. Chegamos ao fim desta análise profunda sobre o evento mais sísmico da década. O que vimos em 3 de janeiro de 2026 não foi apenas uma operação militar, foi um ponto de inflexão na história humana. Foi o dia em que o mundo decidiu que havia limites para a tolerância com o intolerável. A captura de Maduro nos lembra que a justiça, embora muitas vezes tardia e tortuosa, é implacável. Ela pode demorar anos, pode exigir negociações complexas e momentos de quase desistência, mas ela chega. Chega na forma de um processo judicial, chega na forma de sanções e, quando necessário, chega na forma de um helicóptero furtivo descendo na calada da noite. A Venezuela está livre do ditador, mas agora enfrenta o desafio da liberdade, que exige responsabilidade, trabalho duro e união. O mundo continuará assistindo, não mais com pena, mas com expectativa, torcendo para que o bravo povo venezuelano consiga transformar essa oportunidade de ouro em um futuro digno de sua história. Agora, eu preciso falar diretamente com você, que acompanhou essa narrativa densa e complexa até aqui. O algoritmo do YouTube e das redes sociais muitas vezes esconde conteúdos sérios e aprofundados como este, em favor de vídeos curtos e superficiais. Se você valoriza análises geopolíticas que não subestimam a sua inteligência, que vão a fundo nos detalhes técnicos, táticos e históricos, você tem um papel fundamental agora. Este canal só continua existindo e trazendo esse nível de produção se você engajar. Não é apenas sobre números, é sobre mostrar para a plataforma que esse tipo de conteúdo é relevante. Então, eu tenho uma missão rápida para você. Primeiro, esmaga o botão de like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam entender o que realmente aconteceu na Venezuela. Segundo, verifica se você está inscrito no canal e com o sininho ativado na opção Todas as notificações. Muita gente assiste e esquece de se inscrever, e aí perde a continuação e as atualizações urgentes. E por último, mas muito importante, eu quero saber a sua visão sobre o futuro. A operação foi um sucesso, mas e agora? Vá nos comentários e escreva: Justiça feita, se você acha que a captura foi correta e necessária. Ou comente preocupação se você acha que isso abre um precedente perigoso para intervenções militares em outros países. Eu vou ler e dar coração nos melhores comentários nas primeiras 24 horas.
Vamos criar um debate de alto nível aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência em acompanhar um roteiro tão detalhado e até o próximo vídeo, onde vamos analisar quem são os novos líderes que podem assumir o poder em Caracas. Fui.